Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso 17º encontro, né? Assim, bem com atraso grande, né? Mas enfim, é que surge muita demanda aqui de trabalho, de estudos, então a gente acaba ficando um pouquinho, né? Aí na dívida. Mas como já temos muitos vídeos já disponíveis para vocês, então eu acredito que a galera esteja aí assistindo aos pouquinhos, é preciso muita atenção. Enfim, então o tema de hoje, o último nós falamos sobre a mineralização no solo, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que vira e mexe eu estou sendo recorrente nesse assunto, que é a questão das plantas daninhas, né? Então aí o nosso tema de hoje, da nossa 17ª live, é plantas daninhas no pasto, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Raquel Azevedo, professora, bióloga e educadora ambiental. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais uma live onde a gente estará aí aprendendo a como transformar o nosso negócio, nosso agro, em tech, não é mesmo? Então, vem comigo para a gente ver, tá? Mais um artigo hoje, sim. E hoje o artigo é do fundage.gov.br. Vamos lá ver o que é isso. Ó, nossa musiquinha de fundo, né? Tem que ter pra gente dar uma animada aí, né? Senão a galera fica um pouco desanimada. Enfim, Fundação Joaquim Nabuco, tá? Quem quiser, confere lá na fonte, tá? Eu não tô conseguindo colocar os links, então eu tô colocando mesmo, escrevendo aí as fontes, mas quem tiver dificuldade em encontrar, é só entrar em contato comigo que eu passo o link, tá? Mesmo assim, eu vou tentar colocar o link lá na parte lá do evento mesmo, tá? Eu vou dar uma alterada lá. Então, embaixo de cada tema, eu vou ver se eu consigo inserir o link, tá? Para vocês clicarem ali diretamente e já serem encaminhados aí as páginas dos artigos e das reportagens, tá bem? Então, vamos lá hoje ver o que é essa tal de planta daninha e como ela pode prejudicar os meus negócios, como é que eu faço para identificá-los. Então, aqui hoje eu trago para vocês as 10 principais espécies de plantas daninhas que atuam aí negativamente, né, no seu pasto. Vamos lá? Então, começando. Essas plantas daninhas, tá? O que elas vão fazer? O nome já está dizendo. Daninha é que causa danos, né? Então, elas vão te causar aí uma infinidade de danos, tá? Para o seu negócio. E, para a gente começar, mais uma vez, se estamos falando de pastagens, ela não afeta só as pastagens, tá? Ela também afeta o que é a pecuária. Então, segue aqui comigo. Conheça as plantas daninhas que afetam a qualidade do pasto e onde elas estão presentes no país. Então, gente, eu já expliquei para vocês que cada ecossistema ele tem uma temperatura, uma umidade, uma sazonalidade característica, né? Então, o verão, o regime de verão, inverno, outono, primavera, não é o mesmo de uma região de cerrado e de uma região de floresta equatorial, tá? Como a Amazônia. O regime de chuvas, a distribuição dos animais, os tipos, né, de animais que ali vivem, as espécies, a frequência e intensidade de vento, as correntes de ar, né, que atuam nessas regiões são completamente diferentes, tá? Ainda que seja a mesma corrente de ar,
tá? Que pode estar massa de ar que esteja vindo aí dos polos e atingindo todo o país, ela não chega com o mesmo grau de umidade, com o mesmo grau de temperatura, né? Não chega aí nas mesmas condições para todas as regiões, tá? Então, por isso que a gente entra nessa questão do que as plantas daninhas, elas são características, né? Elas são ali, estão mais adaptadas de acordo com determinadas regiões, de acordo com determinados ecossistemas, tá? Então, vou falar aqui um pouquinho hoje sobre quais locais são esses que essas plantas daninhas podem ser encontradas. Mais uma vez, hoje estamos falando de quê? Plantas daninhas que afetam a qualidade do pasto e onde elas estão localizadas. Vem comigo. Ó. Então, mais uma vez, trouxe aqui um estudo, tá? E nesse estudo, o que ele vai trazer pra gente? Ó, uma nova visão sobre a interferência das plantas daninhas em áreas de pastagens, tá? E a gente sabe que afeta e afeta feio, né? Então pode causar intoxicação nos animais, emagrecimento, doenças como câncer, problemas como aborto, tá? Então, morte de animais jovens, tá? Então, são efeitos aí que ninguém quer ter, né, gente? Ninguém deseja isso para sua propriedade, né? Para o seu trabalho. Ninguém deseja estar aí fazendo um trabalho excelente, investindo, né? Investimento, apesar de ser, o nome já dizia, que você vai ter um custo, e isso é investimento porque vai te gerar renda mais tarde. Assim, se isso não for muito bem controlado, muito bem feito, né? E tiver um problema tão grave quanto esse, que a gente sabe que é um problema que atinge todo o país, esse problema das pastagens com ervas daninhas, o que vai acontecer? O seu investimento vai por água abaixo, né? Você não terá um retorno, né? Muito pelo contrário, vai ser, se é que isso existe, um retorno negativo, tá? Então, gente, a gente tá aqui, ó, com esse tema, então, tá? Uma nova visão, né, sobre a interferência de plantas daninhas em áreas de pastagens, tá? Então, esse estudo ele foi apresentado, para vocês não dizerem que eu estou tirando da minha cabeça, tá? Na Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne. Então, é aí um tema recorrente, muito importante, principalmente aí para o pessoal da pecuária de corte, tá? Então, é um estudo de 2013, apresentado pelo professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Olha aí a grandiosidade, né, desse estudo, a abrangência dele, de onde ele veio, de uma região aí que é forte nessa parte de pecuária de corte, tá? O professor o Sidney Roberto de Marque, tá? Não sei se é assim que pronuncia. Então, que ele explicou que as plantas daninhas, agora eu tô lendo aqui, no pasto concorrem com as forrageiras. Então, além de ter o problema que eu expliquei anteriormente da intoxicação dos animais, né? Ainda tem um outro problema que eu já expliquei isso em uma outra live, tá? Tem um outro problema grande também, que é o quê? Que essas plantas, elas competem, né? Elas disputam espaço com as forrageiras, né? Que é o que você quer. Por quê? Porque todas as plantas, se for planta, consomem o quê? Água, necessita da luz para fazer a fotossíntese, dos nutrientes da terra, né? Para constituir ali as suas proteínas, a biomassa, né? Para poder crescer. Então, o que acontece? Disputa espaço, né? De crescimento.
Então, se essas ervas daninhas, se essas plantas daninhas estão presentes aí no mesmo ambiente das forrageiras, obviamente elas vão competir. É a mesma coisa que você está na sua casa com mais 100 pessoas dentro dela. Vai ter água para todo mundo? Vai ter espaço para todo mundo? Certamente não. Alguém vai ter que sair, ou alguém, que aqui significa o quê? Morrer, né? Então, olha só aqui, ó. As plantas daninhas no pasto concorrem com, tô lendo aqui o estudo, ó, concorrem com as forrageiras. Então, elas disputam espaço com as plantas forrageiras, que são aquelas que você quer, tá? Que você necessita que esteja ali na pastagem. Então, elas vão competir, né? Competir pelo quê? O que elas vão disputar, né? Com as forrageiras. Não é tudo planta, não é tudo vegetal? Então, elas sobrevivem da mesma maneira, se são da mesma espécie. Então, vamos lá. Já falei para vocês, vão competir por água, por luz, nutrientes e energia. Olha aí, gente. Olha aí o problemão, né? Energia solar, pode ser também aí, pode ser colocado energia térmica, energia química, né? Que é aquela proveniente dos nutrientes que elas vão estar absorvendo. Olha aí, né? É um problema imenso, né? Então, vamos lá, seguindo aqui. Ao estudar o comportamento do gado no pasto, o pesquisador identificou que a presença de plantas urticantes ou com espinhos fazem com que o gado evite pastejar, tá? A até 1 metro de distância da invasora. O que é isso? É uma defesa do animal, né? Imagina você vai lá, aí tem uma mangueira no seu quintal, tá? Ou na sua propriedade, é o que for, tá? No terreiro, tá lá. Então tem uma mangueira. Aí você adora chupar as mangas daquela mangueira. Agora imagina que você vai pegar uma manguinha ali e aí vem um marimbondo ou então uma abelha e te dá uma ferroada. Você vai se aproximar mais daquele, pelo menos daquele ramo, daquela folhagem ali onde o bicho aí, onde o inseto te ferrou? Obviamente que não, você vai ficar, né, ressabiado, vai ficar com medo de tentar novamente, porque ali pode ter alguma coisa que te machuque. Então você vai procurar um outro ramo aí, um outro galho, né? E aí, gente, aqui com o gado a gente faz uma analogia, né? Ele tá ali pastando. Aí ele levou um espinhado, não, ele foi espetado lá, né? Pelo espinho de uma invasora. Ou então, o que aconteceu? Ó, ele queimou, acabou, né? Tendo algum tipo de queimadura, de irritação causado por planta urticante. Vou dar um exemplo aqui, né, que todo mundo conhece. Eita, nós, que agora eu esqueci o nome, gente, peraí. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Eu tava aqui na ponta da língua pra falar, aquela que queima todo mundo. Ai, urtiga, tá? Gente, o bicho não vai querer voltar ali. Isso é uma coisa óbvia, né? Machucou ele vai querer ficar ali? Claro que não. Então presta atenção aqui nesse estudo. Vocês têm que estar de olho no comportamento dos animais, né? Se eles estão evitando forragear, o que é isso? Buscar alimentos em uma determinada área da pastagem, pode ser que ali tenha algum tipo de problema. Pode ser um bicho, pode ser uma cobra, tá? Pode ser insetos, né, em excesso, alguma coisa tem ali, né, e a gente tem que investigar, porque qualquer tipo de alteração aí comportamental que vá comprometer, principalmente essa parte de alimentação,
vai afetar a engorda dos animais, né? Se for uma propriedade de terminação, ou se você estiver no, se você faz todos os processos e estiver na parte de terminação, vai ficar muito difícil, né? Então, gente, esse pesquisador ele identificou esse tipo de problema, né? Que a presença de plantas que queimam, né? Como a ortiga, ou que tem os espinhos que vão estar ali machucando, espetando o animal, vai fazer com que o gado evite aquela área, né? Então ele vai evitar forragear, né? Se alimentar naquela área onde ele está sendo lesionado, né? Está sendo machucado. Então, com isso, o que acontece? A diminuição da acessibilidade ao alimento, né? Então, se ele evita uma área de até 1 metro, então, gente, é pastagem ali, a área que ele tá deixando de se alimentar, tá? Aí, seguindo aqui, o computador, ele fecha aqui, que eu programei ele, né, enfim, para esse negócio aí de energia, economizar, e depois a gente fica em 5 minutos sem mexer, ele já entra aí no automático e desliga a tela, para economizar energia, né? Aí, seguindo aqui, galera, segundo um outro estudo, então presta atenção, que aqui é ao vivaço mesmo, tá? Eu não tenho, é o conhecimento mesmo que eu tenho, porque eu não tenho como ficar estudando isso, enfim, são muitos estudos que eu tô fazendo, não tem como ficar, vou estudar o artigo, preparar uma aulinha, não, tô fazendo aqui ao vivaço, quem sabe faz ao vivo, e as dúvidas aí eu estou aberta a tirar, tá? Dúvidas de gestão, de fluxo de caixa, de alimentação, de nutrição. Em breve eu vou disponibilizar para vocês todos os tipos de serviços que eu posso estar auxiliando, tá? Vocês. Mas é pago, gente? Tem a parte paga e a parte gratuita. Eu já expliquei para vocês que o gratuito eu não dou uma atenção personalizada, tá? É como são os vídeos aqui, eu falo de forma generalizada. Eu não posso analisar aí profundamente o que está acontecendo na sua região, né? Aí já para verificar todos os fatores, todos os indicadores possíveis, né? Mais específicos, aí não tem como, porque é o nosso tempo, a nossa disponibilidade, o nosso deslocamento, né? Isso aí não é de graça, né? Não tem como ser. Até a internet aqui que a gente usa, luz, enfim, tudo para fazer live, não é de graça, assim como não é você utilizar também na sua casa a internet para estar aqui assistindo, né? A gente tem que pagar aí a operadora, todo mundo, o mundo é assim, é uma grande troca. Mas vamos nessa, que eu tô gostando muito aqui dessa nossa troca, né? De poder interagir com vocês, passar dicas, conhecimentos, fazer com que vocês se relembrem de alguns processos que talvez já estejam esquecidos. E vocês me devolvem aí com a atenção, né? A atenção de vocês, as curtidas, né? O interesse, o compartilhamento de informações verdadeiras, de informações consolidadas e que vão gerar valores para vocês. Então, isso que é importante, né? Acima de tudo aí, tá levando prosperidade e conhecimento para as pessoas. Então, vamos nessa. Segundo um outro estudo, o professor relata que com 15 dias de convivência das invasoras com a forrageira, então presta atenção que isso é muito sério, tá? Em apenas 2 semanas, olha só, em apenas 2 semanas de convivência, de contato dessas ervas daninhas com as forrageiras, há uma perda de 20% na produção da massa verde, da biomassa, né? Então, ainda que permaneça ou que entre em equilíbrio dinâmico ali, o que é isso? Ninguém morre, fica a daninha e a sua forrageira, tá? Ainda que fiquem as duas,
devido a essa competição, né, por nutrientes, por água, por solo, o que vai acontecer? Por luz, a produção da forrageira diminui, né? Então imagina você, na sua casa tem uma certa disponibilidade de alimentos por mês, né? Das compras que vocês fazem todo mês. Então compra lá uma determinada quantidade de frutas, de verduras, de carne, não é isso? De sucos. Aí chega lá 10 visitas, né? Então chegou aí a família do seu irmão, mas a família do seu primo distante, 10 pessoas na casa. E a disponibilidade de comida é a mesma. Pensa bem, você fazia uma determinada compra, né, que supria suas necessidades durante o mês. Se chegarem mais 10 pessoas e tiver esse mesmo suprimento de alimentos, nessa mesma quantidade de alimentos, vai durar um mês? Vai durar um mês, tá? Porque todo mundo ali vai querer guardar um pouquinho, né? Vai comer menos para sobrar mais. Vai durar um mês, mas todo mundo vai comer menos, né? A disponibilidade ali de alimento para cada um disputando, eu quero, eu vou guardar para mim e tal, vai sobrar menos. Então é isso que acontece quando a gente tem a forrageira junto com a daninha, tá? Os suprimentos do solo não são suficientes para dar conta ali das necessidades das plantas para que elas cresçam na sua máxima potencialidade. Então, elas vão crescer menos que o que seria ali o ideal, né, de crescimento delas. Então, tá? Diminui aí a biomassa, tá? Diminui os nutrientes na hora que o gado for ingerir essa planta, tá? E aí, ó, depois de um mês, olha o que vai acontecer. Vai aumentar para 45% e segue quase que em progressão geométrica, tá? Então, cada vez mais a planta, a forrageira cresce, mas ela tem poucos nutrientes, tá? Então, ó, a redução na produção de massa verde por hectare pode chegar a 90%, caso as invasoras não sejam eliminadas em até 120 dias. O que são 120 dias? Gente, 120 dias são 4 meses. Então, é um tempo muito curto, né? Olha aí, de uma estação do ano. É muito curto. Então, em pouquíssimo tempo, vocês podem ter aí uma perda grande, tanto no crescimento dessas forrageiras, quanto no quê? Na disponibilidade delas mesmo, na densidade delas na propriedade. Pode reduzir, tá? Pode começar a ficar o quê? Ralo ali, né? Ficar muito espaçado, ficarem poucas, né? Porque vão começar o quê? A morrer, não vão conseguir se desenvolver numa terra que está ali pobre em nutrientes. E aí o que você faz? Tasca de fertilizante. E aí você favorece quem? As daninhas cada vez mais. Então é preciso eliminá-las, tá? Não é ficar colocando cada vez mais fertilizante. Então, gente, para definir aqui como que será o controle dessas plantas, como é que eu faço o controle das daninhas? É tão fácil assim? É fácil falar, né? Controlar as daninhas. Mas na hora de fazer o controle ali, não é fácil, tá? Muitas vezes, se você retirar, vai aparecer em dobro, tá? Vai aparecer em triplo. E aí é uma situação muito desagradável e custosa para você, né? Então, vamos aqui. Para você definir como que vai ser o controle, você tem que conhecer as espécies. Tipo, no caso das samambaias, se você colocar fogo para acabar com as daninhas, o que vai acontecer? Vai brotar, tá? Quando tiver lá só as cinzas, as samambaias vão brotar novamente. Então, é o que eu falei, tem que conhecer a fundo, né? Tem que entender das espécies, não entendo, não sei, pesquisa,
contrata um botânico, um engenheiro agrônomo, tá? Um técnico agrícola e começa a dar conta disso para o seu prejuízo não aumentar, tá? Não tenta, vou cortar com a tesoura, vou arrancar. Não faz isso, porque pode piorar ainda mais a situação, dependendo da espécie, de como ela se reproduz, de como ela se expande ali, tá? Pode acabar piorando ao invés de te ajudar. Então, vamos lá. Vamos conferir aqui quais são, né, as 10 plantas aí mais prejudiciais presentes aqui no nosso Brasil, tá? Então, só um minutinho aqui, gente, que eu vou colocar aqui definição de massa verde para ver se eu falei tudo aí para vocês, tá? Ó, vamos lá. Porque eu ainda tô no início dos meus estudos, então tem muito termo técnico que eu ainda fico assim meio que voando, tem que ser sincera, né? Eu tô estudando essa parte aí tem um mês e pouco, tá? De pecuária, enfim, tem muito pouco tempo. Mas nós vamos juntos aqui e tudo vai dar certo. Opa! Claro que você já tem conhecimento aqui muito mais profundo que eu nessa parte, né? Gente, a definição em si, assim, a massa verde, ela é realmente aí a biomassa da planta, mas eu queria pegar uma definição para vocês, uma definição mais científica, sabe, mais acadêmica, assim. Mas tudo bem, tem problema não, é porque essas definições eu vou pegar conforme, né, eu evoluo aí na especialização. Só que agora não dá para pedir ajuda aí ao professor, então literalmente a gente pasta um pouquinho. Mas tudo bem, não tem problema não. É importante só que você saiba que está relacionado aí ao crescimento da planta, tá? Interferência no crescimento das plantas, essas daninhas. Mais uma vez, por quê? Porque vai competir, né? Vai brigar pelos mesmos recursos do solo. Então vamos lá, as 10 mais aqui, as top 10, pra gente encerrar a live. Eu nem sei há quanto tempo que eu tô falando aqui, né? Deve ter aí uns 20 minutos. Deixa eu beber um pouquinho d'água pra gente continuar. Então, vamos lá? Ó, dependendo da região, não vou falar o nome científico não, porque é latim. Quem tiver interesse, joga o nome vulgar na internet, que vai aparecer o nome científico, tá? O nome vulgar, cada região tem um nome diferente, mas eu vou falar os nomes que são mais conhecidos em todo o território, tá? É nacional aqui no Brasil. Ó, primeiro, leiteiro ou leiteira. Leiteiro ou leiteira. O que é isso? Ó, é uma planta invasora de pastagens, tá? Ela é pequenininha, não dá para ficar mostrando aqui para vocês. Joga no imagens do Google, tá? No site de busca que vocês vão encontrar. Ela invade, olha aí o grande problema dela. Ela invade lentamente, tá? E aí, o que é isso? Ela vai crescendo devagarzinho. Quando você chega a perceber, ela já tomou tudo, né? E aí também os pássaros, o vento ajudam na dispersão, né? Insetos, abelhas, acabam ajudando na dispersão dessas ervas, dessas plantas invasoras por toda a pastagem, né? Então ela invade aí devagarzinho até atingir um elevado grau de infestação. Então quando você chega a perceber, nossa, já tá tudo tomado, tá tudo dominado, tá?
Então isso vai te causar grandes danos, tá? Tanto na parte da pastagem, que diminui aí os nutrientes das plantas, quanto também dos animais que podem se intoxicar. E também a gente sabe, né, que existem as forrageiras as forragens apropriadas para o desempenho máximo aí no crescimento, na engorda e na produção de leite dos animais. Então, se usar plantas diferentes, ainda que não sejam tóxicas, né, o desenvolvimento deles não será o mesmo. Então, também entra essa questão, não é só a toxicidade, é que essas plantas invasoras, elas não têm os nutrientes que são ali mais expressivos, né, no crescimento desses animais, tá? Ou na produção de leite. Então, gente, a leiteira ou leiteiro, ela causa esses graves danos, tá? Tanto para os animais quanto para o pasto. Que regiões que ela atinge? Regiões tropicais e subtropicais, então todo o nosso país, tá? Essa planta, ela... e as regiões que são mais secas, né? Não vou nem falar cerrado. As mais secas, assim como lá no norte de Minas, o interior do Nordeste, né, que é uma área semiárida, não vai estar ali tão presente, tá? Não é para estar presente, mas se tiver, não vai ter um desenvolvimento tão bom, porque não é o ecossistema que ela está adequada. Ela está adequada ao ecossistema tropical e subtropical, tá? Então, tá aí presente na maioria das regiões do nosso país, tá? É uma erva, tem uma altura de 4 a 60 centímetros, então fica de olho aí, tá? Meio metro. E possui uma substância leitosa, por isso esse nome, né? Leiteiro ou leiteira, tá? E essa parte leitosa aí, qualquer parte que você quebre ali do galinho da folha, vai sair essa substância. Então, aí uma forma de tentar identificar, né? Segunda, uma que muita gente conhece aí, o barbatimão, tá? Então, é uma planta tóxica, então atenção aí aos animais. Está presente no nosso cerrado. Olha, gente, cuidado aí, tá? Na região central do país. Tanto as folhas quanto as suas favas, olha aí, podem causar aborto e intoxicação. Opa, um minuto que a luz apagou. Essa luz aqui é uma piada. Essa luz, ela tem história, essa casa aqui, tá? É problema aqui na rede elétrica, mas é desde a construção. Então, fica esse dilema. A luz acende, apaga, acende, apaga. Então, gente, o barbatimão, ele pode causar aborto, tá? E intoxicação aí grave em bovinos, tá? Os principais sintomas de intoxicação são... Então, eu já fiz uma live sobre isso, tá? Falando sobre intoxicação em bovinos. E tem uns sintomas aí clássicos, tá? Que eu vou estar lendo aqui junto com vocês. Ó, mucosas, tanto da boca quanto aqui do olho, tá? Elas ficam o quê? Esbranquiçadas, né? Perde coloração, fica anêmico, tá? Perde aquela coloração vermelhinha. Salivação espumosa, então o bicho acabou de comer, fica com a boca espumando, tá? Isso é um sintoma de envenenamento. E é uma espuma bem abundante, tá? Ou então o bebedouro, na hora que o animal vai beber água, fica aquela espuma na água.
tá? Aquilo ali, gente, é intoxicação, tá? Aconteceu com a minha canina aqui em casa. Os movimentos ruminantes diminuem, então, ruminais, perdão. Então, né, o animal fica ali como se fosse com uma indigestão. E o bovino também apresenta aí edemas, tá? Então, inchaços aí na região submandibular e da pálpebra, tá? Com um lacrimejamento constante. Então, parece que ele tá sempre chorando, tá? Isso aí tudo são sintomas de intoxicação. E ainda diminui o apetite, né? Se a comida, se o alimento fica ali, os movimentos ruminais estão prejudicados, o animal ele não vai ter o desejo de estar se alimentando, fora que causa uma série de distúrbios gastrointestinais. Em casos mais graves aí nós temos formação de úlceras, câncer, tá? Tudo associado a lesões, né? Que vão ali, lesões cumulativas no gado, porque nós temos tanto intoxicações agudas quanto crônicas. Perdão, crônicas. Cumulativa é crônica, tá? As agudas são aquelas que se manifestam em um curto período de tempo, como por exemplo 24 horas, e as crônicas, como aconteceu com a minha canina, são aquelas que levam meses ou anos até se manifestar mesmo naquela forma, né, irreversível, que não tem mais jeito, que acaba levando o animal a óbito. Então vamos seguir aqui para a terceira, erva de rato ou cafezinho, que é uma florzinha linda, e eu já expliquei na outra live sobre ela, e hoje nós vamos falar aqui de novo. Só um instante, por favor. Tô vendo aqui para ver se eu falei besteira. Tá? Esqueci o nome, gente. Ruminante, né? A questão do animal ruminar também, né? Diminui quando eles estão intoxicados, tá? Porque como diminui os movimentos, ele também... Então, se você tá reparando que a vaquinha não tá ruminando, tá com a boca espumando, né? Tá com a mucosa esbranquiçada, presta atenção, gente. Presta atenção nesses comportamentos, nesses sintomas, né, clínicos, porque isso aí pode indicar uma intoxicação grave. Então, bora lá para mais uma. Então, gente, a erva de rato, ela é a planta tóxica mais importante no nosso país, tá? Sobretudo onde? Na região amazônica. Então, quem tem suas pastagens no Acre, em Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará, tem que ficar muito atento a essa planta, e ela é linda, tá? Ela tem flores muito bonitas, muito vistosas. E pelo que eu vejo aqui, essa planta parece que ela tem aqui na minha casa. Era justamente que a bichinha comia, ela, né? Comia tudo. Samambaia. E aí, gente, aí não deu, né? Infelizmente, durante os anos que a gente levou ela à veterinária, ela não conseguiu identificar esse comportamento, né? Apesar de eu dizer que ela ficava muito na terra, comia as plantas. Porque é uma situação que ninguém espera, né? No bovino também não, né? Porque eles aprendem quais são as plantas que podem e não podem ingerir, ensinam, passam isso aos seus filhotes, né? Mas muitas vezes ali até na questão de preparo mesmo do feno, isso acaba sendo misturado, passa despercebido, ou uma ingestão acidental, né? E também algumas dessas plantas viciam o animal, né, como aconteceu com a minha, ela se viciou. E aí é uma situação bem difícil, tá? Pode ser várias causas aí que estejam levando o bichinho a ingerir esse tipo de alimento, né? Acidental, tá misturado
no feno lá na preparação, falta de alimento, então ele vai comer o que tiver. É uma infinidade, é uma série aí de variantes que a gente tem que estar analisando, observando para descobrir o que está acontecendo. Então, os bovinos, gente, no caso aqui do cafezinho, quando intoxicados, eles morrem subitamente, tá? Não tem. Trata-se de um arbusto, então uma árvore de dimensões pequenas. Está presente em lugares sombreados, tá? Lugares de sombra. E se prolifera durante todo o ano. Então, a situação é mais grave porque durante todo o ano vocês têm que estar atentos à presença ou não desse arbusto nas propriedades, tá? Tem uma altura de 40 a 80 centímetros, então chega aí a quase 1 metro, tá? E a reprodução é por sementes. Então, o que acontece? É levado pelo vento, pela chuva, né? Por insetos. Então, assim, ela tem uma probabilidade, né, de se dispersar muito grande. Vamos aqui para o próximo. Nossa quarta aqui, ó. Samambaia do campo. Essa aqui parece bem como a que tem aqui em casa. Aqui tem aqui é a renda francesa, que também é altamente tóxica. Então, gente, a samambaia, tá? Ela é uma planta muito tóxica para os bovinos. Ó, tá presente em todas as regiões do país. Ela é uma planta de sombra, né? Então ela cresce aí próxima a florestas, em regiões sombreadas, né? Chamadas umbrófilas, né? Florestas umbrófilas aí. Então elas crescem próximas também de fontes de água, né? Porque elas necessitam da água para se reproduzir, tá? Elas não têm sementes. Elas são facilmente, então, reconhecidas aí pelo caule fino, né? Aquele caule bem fininho que elas têm, e aquelas folhas grandes, largas, espaçosas, né? Que são aí divididas em pequenos folíolos, né? Em pequenas folhas que a gente chama de folíolo. Podem ter até 3 metros de comprimento, tem umas que são bem grandonas mesmo. É invasora, tá? Tem uma ação radiomimética. Esse aqui eu tenho que ver porque esse eu tenho que pesquisar. Mimética. Ó, plantas radiomiméticas. Vamos lá ver o que é. Mimética. Mimética tá parecendo de mimetismo. Vamos ver aqui. Ó. Eita, não tem. Significado. Talvez vocês já saibam, mas esse termo, sinceramente, eu nunca ouvi. Ó, efeito semelhante à radiação ionizante sobre as células vivas. Então, isso é cancerígeno, tá? Destrói as células. Mesmo efeito de radiação ionizante. O que é isso, gente? É um tipo de radiação que vai liberar, que a gente chama aqui na ciência de radicais livres. Vai liberar substâncias que são altamente reativas. Então, bate ali no seu corpo, vai fazer o quê? O seu corpo liberar substâncias, né? Vai quebrar, vai destruir determinadas substâncias do seu corpo e fazer com que elas interajam, destruindo. É uma reação em cadeia. Começa a bombardear, a destruir o seu corpo, tá? Então, é isso que faz com os bovinos e por isso que eles vão morrer tão rapidamente, tá? É como se você jogasse um ácido na sua pele e começasse a queimar, né? A formar feridas. É isso mesmo
o que acontece, tá? Só que são feridas nas células que a gente não vê, tá? Nosso corpo todo é formado por trilhões de células, mas a gente não vê, né? A gente só vê aqui o tecido, a pele, mas tudo isso aqui são pequeníssimas unidades que formam o nosso corpo, tá? Só vê a microscópio, são justamente essas unidades que vão sendo lesionadas. E aí, quando a lesão ficar muito grande, se observa o quê? Uma grande ferida, ou no caso aqui dessa substância do samambaia, acaba virando um câncer, né? Aí no corpo do animal. Então, essa samambaia, ela é invasora, né? Já falei. Tem essa ação radiomimética, então ela imita, né, as substâncias radioativas, que são cancerígenas. Quem lembra aí do césio, né, 137, não é isso? Aí, foi em Goiás, né? Então, eu era muito pequena, eu tinha uns 5 anos na época. Quem lembra disso aí sabe que eu tô falando de radiação, tá? E causa diversos quadros patológicos, então de doenças, né? Uma delas eu já citei, vários tipos de câncer, tá? Nos animais herbívoros, né? Que ingerem ali as plantinhas, tá? Como os bovinos. Então, esses efeitos aí, eles vão variar de acordo com a quantidade ingerida. Mas geralmente aí, ó, vai levar o quê? Vai levar o animal à morte, tá? Mas aí vai depender mesmo da quantidade que está ingerindo. É resistente ao fogo, então já expliquei para vocês. Se queimar, né, o pasto para fazer limpeza, elas vão brotar, tá? E o broto ainda é mais tóxico ainda, acumula mais substância tóxica, tá? E é considerada aí uma das plantas daninhas mais difíceis de se erradicar por conta dessa resistência ao fogo. Então agora vamos para a quinta aí, né? Estamos na metade. Aça-peixe. Muita gente já ouviu falar barbatimão e aça-peixe. As pessoas utilizam muito, né? Aí como medicamento, tudo, chá, ou em determinados tipos de produtos de beleza para cabelo. Vamos lá então. Aça-peixe. O aça-peixe também é bonitinho aqui, tem as florezinhas brancas lindas. Ó, essa planta silvestre, então, é lá da selva, tá? É da mata mesmo. Com folhas ásperas, tá? E esbranquiçadas ou violáceas, né? De coloração violeta. E normalmente elas... Só um instante, por favor. Agora eu vou ver se... Tem besteira aqui, violácea. Ai, gente, é assim mesmo, tá? Perdão aí, ó. Violáceas. É a família da planta, tem nada de violeta. Não, mas violácea tá ligada à coloração violeta. Engraçado isso, né? Família das violetas, tá? Mas não necessariamente ela é de cor violeta, tá? Pode ser de coloração violeta ou coloração branca. Então, gente, normalmente elas florescem aqui no início do inverno. Então, presta atenção aí. Tá vendo uma plantinha florescendo no início do inverno aí, né? Com folhas, as folhinhas são ásperas, tá? Que é isso? Você passa a mão, aí parece uma lixa, tá? E flores aí esbranquiçadas e violáceas. Então, presta atenção, ó, porque elas se multiplicam com muita facilidade no pasto. E a invasão, então, se ela prolifera rápido, né? É difícil aí tá combatendo, você tira, já aparece em outro local, né? Outro foco.
Então, a sua invasão aí, ela é muito temida pelos pecuaristas, tá? E pela agricultura também, né? Porque eu já falei que não faz mal só para o animal, faz mal também para as plantas. Então, obviamente, quem tem aí cultura de soja, cultura de milho, cultura de café, vai ser prejudicado também. Geralmente, ela ocorre em grandes infestações, tá? Chegando mesmo a inutilizar a pastagem. Quais os locais onde elas são mais comuns? Ó, Bahia, Minas, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, tá? É mais encontrada aí no Cerrado. Por quê? Mais uma questão de afinidade com as características daquela região, tá? Características de temperatura, de altitude também pode ser, tá? Disponibilidade de oxigênio para estar respirando, disponibilidade de luz para realizar a fotossíntese, de determinados nutrientes que estão presentes naquele tipo de solo, tá? Ali do cerrado, ali da terra roja, né? De São Paulo, a terra roxa, e também adaptada aí a terra da Bahia, que se eu não me engano é de Massapí, tá? Faz muito tempo que eu estudei isso. Maria Mole ou Flor das Almas? Ih, gente, isso aqui eu acho que eu tenho aqui em casa. Ó, a planta é muito comum onde? No centro-oeste, e justamente onde estão as maiores aí, os maiores rebanhos, né? De bovinos. Então, gente, ó, centro-oeste, sudeste também, tá? E sul do Brasil, onde a gente também tem um considerável rebanho aí. E no sul tem aquela questão dos pampas, né? Que são os campos naturais, tá? Pode ser identificado no campo, tá? Pelo conjunto de flores que são ali bem recortadas e parecem folhinhas compostas, tá? Tudo grudadinhas. E elas são amareladas, gente, tá? Elas são amarelinhas, são lindas. Sabe o que elas lembram? Tá aqui escrito, fala para vocês. As margaridas de jardins, tá? Então, o que elas fazem? Elas vão causar uma toxicidade evolutiva, então é cumulativo. O que é cumulativo? Que vai se acumulando no organismo, né? Já ouviram falar que o mercúrio tem uma toxicidade cumulativa? O que é isso? Você ingere mercúrio, a quantidade que ingeriu vai se acumulando no seu organismo, se acumulando, até chegar um momento, não sai, tá? Nunca. Até chegar um momento aí que você tem uma determinada idade, né? E já tá aí com 20, 30 anos de mercúrio dentro do seu organismo. Então fica aí uma quantidade muito alta, né? E que aí o corpo não consegue mais dar conta de lutar contra aquele veneno. E aí você começa a sofrer os efeitos negativos, né? Da alta quantidade de veneno ali presente no seu corpo. A mesma coisa acontece com os bovinos, tá? Então, essas plantas causam uma toxicidade, né? Irreversível, tá? Não tem remédio e é aí cumulativo. Não tem como você desfazer isso, tá? Esse processo. Não tem como tirar isso do corpo do animal. É no outono e no inverno que essa planta, Maria Mole, concentra o maior teor tóxico, tá? Então, atenção aí. Por que é no outono e no inverno? Pode ser por diversos fatores. Aí só um botânico para investigar e conseguir identificar o porquê. Pode ser pela questão da luminosidade, distribuição de chuvas, né, de água, pode ser pela questão da temperatura que ativa ou aumenta a funcionalidade de alguma enzima que vai estar produzindo essa toxina, tá? Pode ser uma infinidade aí de fatores.
Então, vamos aqui para o 7º, chumbinho ou cambará. Também é outra flor linda, gente, belíssima, tá? Planta, né, que tem a flor. É que eu falo flor é porque pelas flores que a gente identifica melhor aí quais são as espécies. Pelas flores, pelas folhas fica muito difícil, tá? Então aí quando há floração é mais fácil de você identificar qual a espécie de planta. Então, o chumbinho ou cambará também já falei sobre essa planta numa outra live, tá? Sobre toxicidade. É um arbusto florífero, que tem flores, né? As folhas são opostas, então fica uma para um lado, outra para o outro, tá? E pilosas. Pilosas, elas têm como se fossem pelinhos. Deixa eu colocar aqui para não falar besteira para vocês. É terrível falar besteira, né? Pelinhos, tá? Ó, cabeluda, peluda. Então ela é tipo boldo, né? O boldo tem aqueles pelinhos, não é pelo, né? Chama de pilos, tá? Então, essa planta aí, ela tem, tá? Essa característica. Então, folhas opostas, pilosas, os ramos são eretos, tá? O que é ereto? Ereto é retinho, tá? E podem ser semipendentes. Além de ser, então, elas não caem, tá? O ramo ele fica sempre de pé. Além de serem extremamente flexíveis, tá? Então você consegue, ela é molinha, o ramo dela é molinho, tá? Algumas espécies podem chegar aí até 1,20 m de altura e o tamanho mínimo aí é de quase 1 metro, tá? O ciclo de vida é perene, então ela tá sempre presente, né? E também infesta rapidamente a pastagem. Essa planta, ela pode provocar, então, reações alérgicas, irritações, tá? A minha canina aqui, ela ficava muito no mato e ela saía sempre espirrando. A gente nunca, né, identificou, pensou nisso, né? Nessa questão aí da toxicidade. Enfim, plantas que causam reações alérgicas e a gente não se atentou a isso. Então atente-se aí, seus animais estão espirrando muito, né? Vão pastar, ficam espirrando, apresentam vermelhidão, né? Na região aí eu não sei como chama ainda. Eu não sei, gente, ainda. Calma que eu tô aprendendo, tá? Na região aqui frontal, né? Das narinas, tudo fica vermelhinho, né? Eles tentam coçar, passar em algum lugar. Preste atenção, tá? Nesse tipo de comportamento, porque pode estar havendo aí alguma reação alérgica ou irritação devido a plantas daninhas, tá? A ingestão de qualquer parte dessa planta, então, relembrando aqui, o chumbinho ou cambará, dependendo da região onde você está, Peraí, gente. A ingestão de qualquer parte da planta. Agora coçou até o nariz aqui. Pode provocar intoxicação, tá? Então tem plantas que é só a folha, tem outras que é só a raiz, tem outras que é só o caule. Qualquer parte da planta vai intoxicar o animal. Agora, o ideal, não fica pensando nisso não. Só a folha, só a raiz. Tira tudo, tá? Tira tudo. As folhas e os frutos contêm uma substância chamada lantadeno A, tá? E lantadeno B, que são os princípios tóxicos. Não precisa se ligar no nome disso, precisa saber qual é a planta, tá? Para evitar que ela esteja presente aí, né? Na sua propriedade. Bem, os efeitos tóxicos incluem o quê? Então, repara aí. Falta de apetite pode não ser necessidade só de... porque tem muito bicho que para de comer porque tá com pouca vitamina, tá fraquinho. Mas nem sempre pode ser intoxicação, tá? Então, falta de apetite, fraqueza, né? Vômitos, né? Fica toda
né? Diarreia, e nem sempre vai ser verminose. Então aí tem gente que vai começar a gastar uma infinidade de dinheiro e perde os animais, não sabe por quê, né? Por isso que é aquele negócio, quando a gente for avaliar alguma coisa, tem que avaliar sistêmico. O que é isso? Avaliar todo o processo, né? Quando a gente avalia algum problema numa propriedade, a gente tem que avaliar o todo. Onde que os animais ficam, a carteirinha, né? Eu não sei se chama assim, carteira de vacinação, tá? Os medicamentos, a regularidade que toma, como que tá, a pastagem, as forragens, a situação dos bebedouros, né? O estado dos bebedouros, a limpeza, porque tudo isso influencia e você tem que ir eliminando ponto a ponto até chegar ao que está causando o problema aí na sua propriedade. Então, porque esses sintomas, reparem que eles são típicos de verminoses, de doenças causadas por vírus, né, viroses, por bactérias, enfim, de uma infinidade de zoonoses. Então, aí, pode mascarar, né? É zoonose? É intoxicação? Pode ser os dois? Um pode estar agravando a situação do outro? Tá vendo? É uma coisa assim que não dá pra gente chegar pontual e falar, é isso. Não, tem que avaliar tudo. Então, efeitos hepatotóxicos, né? O fígado começa a ficar debilitado. Então, o animal pode apresentar icterícia, regiões do corpo amareladas, como o branco do olho, a própria, ali o próprio couro, né? Abaixo da pelagem, pupilas dilatadas. A minha canina ficou assim, aquela bola do olho grandona assim. A fotofobia, então os animais podem ficar sensíveis à luz, não conseguem ficar, né, na presença de luz intensa. Cianose, né, começa a ficar com as extremidades azuladas ou esverdeadas, por isso o nome cianose, né, azul, lá do latim. E fotossensibilização, né, fotofobia, não consegue ficar em ambientes muito claros, começam a ficar irritados, inquietos, tá? 8º aqui, gente. Nossa, e eu falando já quase meia-noite, acho que já tá em quase 2 horas de live aqui. Fedegoso preto. É uma florzinha linda, linda, linda. Parece uma violeta amarelinha, tá? A flor da planta, né, gente? Então, fedegoso, se eu não me engano, eu também falei na outra live. É um arbusto, tá? Que tem de meio metro até 1 metro, até minha altura, 1,60 m. As folhas, o caule, as vagens verdes e as sementes é tudo tóxico, tá? Ainda tem um agravante, que muitas plantas tóxicas, elas são palatáveis, elas têm um sabor muito agradável. Então, o bichinho come, ó, sem... Porém, é na semente que a sua toxicidade é maior e é onde ela foi comprovada. Então, gente, lembra da mamona? A mamona também, tá? A manga, lá dentro, quando você parte o caroço, aquela parte branca, a minha canina amava. Aquilo ali é cheio de, se eu não me engano, toda hora eu falo se eu não me engano, cianeto, porque é muita informação para guardar. Ali tem arsênico, uma coisa assim. Arsênico ou cianeto. Uma dessas duas aí, que tem naquela parte branca. E ela abria o caroço para comer aquilo. Aí, né, gente? Ó, no Pantanal, as folhas são pouco pastadas, tá? Mas as vagens secas, elas são comidas, tá? Então, as folhas não, mas as vagens, os bovinos comem. E aí, como são pouco digeridas, as sementes são espalhadas e aí germinam com facilidade, tá? No sul do país, ocorrem surtos. Olha que coisa incrível, surtos, tá? De intoxicação por ingestão dessa planta,
após períodos de geada. Então parece que ela gosta de frio, né? No bovino, os sinais, da intoxicação se iniciam com a diarreia, fraqueza muscular, tá? E incoordenação motor. O bicho cai, o bicho vira, né? Fica com as patinhas todas para cima. Principalmente dos membros posteriores, tá? Apresentam tremores, tudo isso a minha canina apresentou. Então fica tremendo, com a boca tremendo, fica com as perninhas tremendo, tá? E não conseguem caminhar muito bem. O fedegoso, ele causa aí a degeneração e a necrose dos músculos nos animais. Então, por isso que eles ficam enfraquecidos, não conseguem caminhar, caminham com falta de coordenação, né? Movimentos de pedalagem, o bicho fica como se estivesse em câmera lenta, tá? Vamos para a 9ª planta. Gente, tá um calor aqui terrível. Deve estar fazendo uns 35 graus, tá? Impossível. O ventilador em cima de mim, não tem vento, tá? É sol de dia, de noite é lua, não. O ar parado, tá uma umidade altíssima aqui. E um calor daqueles, para não falar outro nome, né? Do Rio de Janeiro. Do inglês, né? Procura lá, Rio. Vou falar não, que é feio. Ai, que situação. 9. 9 aqui, gente. A musiquinha. Que delícia, gente. Alecrim falso, mio-mio, o vassourinha. Vassourinha, isso aí eu já ouvi muito aí, hein? Pessoal aí do campo. Então, bora lá. Parece mesmo uma piaçaba, tá? Essa plantinha. É uma espécie tóxica também, tá? Infesta as pastagens. Tá presente principalmente aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste, onde nós temos os maiores rebanhos. E também nas áreas de cerrado. Essa planta, ela tem um porte médio. Tem em média aí meio metro, tá? Para mais um pouco, mas menos de 1 metro. É uma das plantas mais tóxicas, tá? Ocorre aí no Brasil, né? Com maior índice de letalidade. Olha aqui que é isso, é morte mesmo, tá? Pois na sua fase de floração pode matar um animal. Olha, quando está com flores, gente, mata um animal em menos de 1 dia, tá? O alecrim falso, ele contém um agente tóxico que é mortal. A maioria dessas ervas daninhas, elas não têm, e plantas e arbustos, não tem antídoto, tá? Uma vez intoxicado, o animal tá perdido, né? Perdido. A última aqui, gente, acho que é guanchumas que pronuncia, guanchumas, tá? Vou chamar de cidas, que é a pronúncia que eu sei falar aqui. Então, é uma planta invasora, muito comum. Ela parece um boldo, tá? A folhinha dela. Muito comum em solos cultivados, infesta principalmente culturas anuais, pomares e terrenos baldios. Então, cuide bem do seu terreno, tá? Floresce de fevereiro a maio, então atenção aí, tá? As flores desabrocham após o meio-dia e permanecem até 1 ou 2 horas depois, tá? A ocorrência mais comum no Paraná, em São Paulo, em Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás. É uma planta rústica, tem um ciclo anual, tá? E atinge aí mais ou menos meio metro, um pouco para mais, um pouco para menos, e é de rápido crescimento. Então, gente, tem que ficar muito atento, porque essas ervas aí, como elas têm, e arbustos, a maioria deles tem um crescimento e uma distribuição rápida, acaba com a sua pastagem em pouquíssimo tempo, tá? 3 a 4 meses você já, se não tomar providências, pode perder toda a sua pastagem.
E aí, gente, como que a gente evita isso, né? Para terminar aqui, que já está na hora. Como que a gente faz para evitar? Ó, a gente tem que identificar essas espécies, tá? Por isso que eu falei aqui algumas características, né? Tipo de flores, de folhas, a gente tem que ficar de olho. Estabelecer um manejo adequado, tá? Eu trabalho com isso. Na adequação de manejos, faço projetos relacionados a isso, tá? Essas plantas, elas podem aparecer, então, por diversos fatores, tá? Já falei para vocês, as sementes são propagadas por animais, pelo vento, pela água. Banco de sementes também que já existe, tá? De repente se perdeu ali no solo, alguém foi fazer um estudo, um plantio experimental e acabou fugindo do controle, né? Animais que consumiram plantas em estado reprodutivo podem levar aí as sementes, o pólen para outras regiões, tá? Mas o que? Você de repente foi adquirir sementes ali para fazer a sua forragem, né? E adquiriu sementes aí contaminadas, né? Quando você não comprou de um local com certificação, então pode ter ali no meio um contaminante, né? Tipo aqui a gente compra terra preta, ela vem cheia de sementes, aí começa a crescer um monte de planta aqui que a gente nunca viu na vida no quintal, porque aquela terra ela já vem ali, entre aspas, contaminada com sementes, né, de outros locais, ou que animais depositaram. A pessoa pega a terra preta, né, de qualquer local, e alguém pode ter jogado uma semente naquele terreno baldio onde a pessoa retirou a terra. Tem uma série de coisas que podem estar acontecendo. Então, por isso que é importante a gente ter o controle de todo o processo de produção do nosso negócio, tá? Mas o que? Tá, eu já falei tudo aqui. Então, aquisição de sementes quando você está aí formando ou reformando, né, o seu pasto, a sua pastagem. De acordo com a geografia, já expliquei isso, de acordo com o território, com o clima, onde há essas plantas, de acordo, com o clima, com o território, com o ecossistema onde você está, é possível prever sim qual tipo de planta daninha que vai estar ali presente, tá? Porque elas têm maior grau de adaptabilidade, né, de presença ali no local que elas gostam, que tem os nutrientes que são essenciais para ela, tá? Além disso, quando existe presença de plantas daninhas no pasto, a gente tem que, falei isso para vocês lá no início, consultar um técnico, tá? Uma pessoa especializada nessa parte, para te dar aí uma melhor orientação, né? Ajudando no controle, saber de onde que está vindo, saber como é que está sendo essa contaminação, quais são as possíveis causas, né? E ainda para verificar aí quais as plantas que predominam no seu território, tá? E tratar aí o local de acordo com o comportamento dessas plantas, né? Porque não adianta ficar jogando agrotóxico se aquela planta não é sensível àquele tipo de veneno. Mesmo o veneno tem a dosagem correta para cada tipo de planta, né? Então tem muitos fatores aí que estão envolvidos no controle disso, que a gente tem que analisar caso a caso, né? Tem que analisar aí característica, até conseguir a melhor forma aí de manejo para recuperação do seu solo. Então aqui fala um pouquinho para a gente encerrar sobre país tropical, né? Então, os países tropicais, eles têm maior incidência de chuva, né?
e de sol também. Então, tudo que essas plantas daninhas mais gostam, por que a nossa agricultura é favorecida aqui no país? Porque nós somos um país tropical. E as plantas, para crescerem, elas precisam de quê? De muito sol e de muita água. Então, gente, são as condições perfeitas para a proliferação de todo tipo de plantas e vegetais, inclusive das daninhas. Então, o nosso país ele tem diferentes climas, porque ele é um país de dimensões continentais, tá? Então, isso vai interferir, mais uma vez, no tipo de planta que vai estar se desenvolvendo no território onde a sua propriedade está, tá? Então, aqui tem um engenheiro agrônomo, encerra aqui, né, com o relato de um engenheiro agrônomo, então, dizendo que nós estamos em um país onde os problemas de incidência de plantas daninhas e insetos que são praga é muito grande, porque é um país tropical, com muita abundância de água, de alimentos e de sol, tá? Então, essa condição, gente, exige um uso maior de produtos, de combinações de produtos, que se faz necessário no combate, tá? Então, eu vou falar aqui, para a gente encerrar, quais os principais climas no Brasil e suas respectivas regiões, tá certo? Então, confere lá onde é que você tá. Equatorial, clima equatorial, Amazônia, Mato Grosso e oeste do Maranhão. Clima tropical, Brasil, Central, Piauí, Roraima, porção oriental do Maranhão, parte ocidental da Bahia e Minas Gerais. Tropical de altitude, então os locais que são mais altos, tá? Que tem aí montanhas, serras, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Tropical atlântico, mais próximo do litoral, litoral do Rio Grande do Norte até o Paraná. Subtropical, São Paulo, que já é a região mais fria, tá? Está abaixo do trópico de Capricórnio, não é isso? Trópico de Câncer lá no hemisfério norte, Capricórnio aqui no sul. Depois já vem lá do sul. Semiárido, sertão nordestino, tá? E por aqui a gente encerra. Amanhã a gente está de volta. Fiquem todos com Deus.